As últimas aparições de Lula, quer seja em entrevistas para canais de podcast ou em reuniões fechadas com seu pequeno grupo político, a gente pode notar que ele está completamente descompensado e desesperado. Uma demonstração clara que ele é alguém que não acredita naquilo que fala e não acredita nos números que divulgam ao seu respeito quanto à corrida eleitoral, na qual coloca ele como líder na corrida para presidente de 2022. Lula, que até um tempo atrás mostrava de maneira falsa aquela imagem do Lula paz e amor, hoje ele exala só ódio, rancor, bires, raiva. Raiva de tudo e de todos, em especial do presidente Bolsonaro. Nessa última reunião que ele teve, ele atacou Bolsonaro de todos os lados e de todas as formas, sempre com um tom agressivo, mentiroso e leviano. Chegou ao ponto de falar que Bolsonaro finge ser cristão, que Bolsonaro não acredita em Deus. Falou que sente saudade do tempo que se fazia piada com nordestino. Olha só, piada com nordestinos. Acusou o Bolsonaro de ser estúpido pelo simples fato de fazer uma correção, de fazer justiça. Quando deu indulto ao deputado Daniel Silveira, que foi condenado de forma arbitrária à revelia da Constituição, sem respeitar as regras democráticas, há 8 anos e 9 meses de prisão, pagamento de multa na casa de mais de 100 mil reais, se tornar inelegível por 8 anos e perder o mandato. E pelo simples fato de ter, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, embora eles arrumam um outro verniz, crime de opinião, crime esse que não está prescrito no nosso ordenamento jurídico. Lula, ao atacar o nosso presidente Bolsonaro, falando que ele não é crente, que ele não gosta de Deus, que ele é isso, aquilo, Lula se mostra uma pessoa desesperada, completamente descompensada, despreparada. Ele fala que não vai conversar com os pastores, chama os pastores de farofeiros, que não vai conversar com os pastores, os farofeiros, que vai conversar com os fiéis, homens e mulheres. Não precisa, Lula. Essa gente te conhece. Até os jovens já te conhecem. Tanto é que a esquerda, a esquerda fez um movimento para os jovens tirar os títulos e alguns aderiram à campanha, foram tirar os títulos, mas manifestaram, ao contrário do que a esquerda esperava, manifestaram voto ao Bolsonaro e não ao Lula, como era o resultado almejado pelo esse movimento. Como um homem do quilate de Lula, com a sua história, o seu perfil, vem apontar o dedo na cara de um homem honrado como Bolsonaro e vem usar o nome de Deus em vão. Justamente ele que já feriu os 10 mandamentos, que vai do matar, roubar, cobiçar a mulher do próximo. Ele, Lula, já infringiu os 10 mandamentos e está à beira de infringir, falta pouco para infringir todo o Código Penal brasileiro. E esse camarada quer voltar a ser presidente do Brasil, quer voltar a comandar a nossa nação e liderar a nossa gente. Não vai. Já que a justiça brasileira, parte dela, leia-se, Supremo Tribunal Federal, é podre, aparelhada e vendida, não não promove a justiça como deveria, chegando ao ponto de descondenar o Lula e o habilitando para disputar a eleição, tem problema não. Os brasileiros esperam o Lula nas urnas, é lá que vai ter um acerto de conta. E o resultado das urnas, se for lícito, pode ter certeza,
vai ser acachapante, humilhante. Lula vai tomar uma lapada e vai perder o caminho de casa. Cair enfiando a cara na cachaça, entrando na depressão e saindo deste mundo. Passando para a história. Aguarde. Se for candidato. Se Lula for candidato. Porque a movimentação que ele faz e as palavras que ele profere, tudo leva a crer que a qualquer momento ele vai dar uma alegação qualquer e vai desistir da pré-candidatura, abrindo espaço para um poste desse qualquer. Os brasileiros não querem a volta do PT, não querem a volta do Lula e o seu bando. Nenhum brasileiro de sã consciência quer um governo ladrão, onde o que reina é corrupção. Governo que rouba, deixa roubar, que pega os nossos bilhões e milhões, as nossas rendas, que era para ser investido aqui em infraestrutura, na melhor condição de vida para os brasileiros, e manda para países vizinhos, irmãos de ideologia comunista, como foi o caso da Venezuela, Cuba, Nicarágua, algumas ditaduras da África. Lula é um imoral, um desesperado, um insano, uma besta fera. Como que ele vem falar de Deus se ele é um defensor público do aborto? Ele quer matar as crianças, matar as pessoas ainda no ventre. Isso é contra as leis de Deus, é contra as leis do cristianismo. Esse mesmo Lula deu indulto para Cesare Battisti, terrorista italiano que nos anos 70 tirou a vida de 4 pessoas. Por incrível que pareça, 4 pessoas inocentes. Ele tirou a vida de um açougueiro que não tinha nada a ver com o movimento político, tirou a vida do açougueiro na frente do seu filho menor de idade. Filho esse que, em virtude do atentado, hoje padece uma cadeira de rodas. E Lula o inocentou, o indutou e permitiu que ele vivesse no Brasil leve, livre, solto, como se fosse um homem de bem, quando na verdade era um grande terrorista. Terrorista esse que teve como advogado, à época, o Luiz Barroso, que jurava de pé juntos que ele era inocente. E quando o Bolsonaro ganhou a eleição, ele fugiu do Brasil, foi para a Bolívia. Na Bolívia ele foi preso e extraditado para a Itália. Ao chegar na Itália, ele confessou que verdadeiramente havia tirado a vida das 4 pessoas, que as acusações que pesavam contra ele eram verdadeiras. Esse mesmo Lula adora a ditadura venezuelana, que rouba, deixa roubar, que tira a liberdade dos seus nacionais, que tortura. Quantos opositores já perderam a vida nas mãos de Maduro e a sua gangue? Quantos estão presos? E os mais pobres, que para levar uma vida melhor teve que fugir do país, vindo para o Brasil, acolhidos pelo governo, acolhidos e bem acolhidos pelo governo Bolsonaro. Esse mesmo Lula faz parte de um grupelho político, partidário, ideológico de esquerda, que chamava os evangélicos de evangélicos. Agora que é o apoio dos evangélicos. Apoia ditaduras sanguinárias ao redor do mundo. Apoia o aborto, ou seja, arrancar a vida de pessoas ainda no útero. Tem como modelo a ditadura cubana e chinesa, que não admite, sob hipótese ou circunstância alguma, a prática do cristianismo e da pregação do evangelho, ou adoração a Deus. Nesses países as pessoas têm que ser obrigatoriamente ateus. Caso não seja, e for descobertas, pagam com a vida ou vai para a câmara de concentração para cumprir uma prisão perpétua. Esse é o Lula que fala que quer ao lado os crentes, os cristãos, os evangélicos. Esse mesmo Lula que fala que é democrata, que adora a liberdade, promete, se eleito for, regular a mídia. Bolsonaro não fala isso, é o inverso.
Bolsonaro deixa as pessoas falar o que quiser, porque ele entende que a liberdade de expressão é um bem sagrado. E a fala dele tem coerência com a verdade. Tanto é que todo santo dia, há anos, a imprensa, os grupos políticos partidários de oposição batem em Bolsonaro e ele nada faz. Ele deixa as pessoas se manifestarem. Até bola de protótipo da sua cabeça é jogada no futebol. E ele nada. Por quê? Isso é coerência do ato com a fala. Lula, ele precisa explicar, por exemplo, o que verdadeiramente aconteceu. Não é acusação, é só um questionamento. Lula precisa explicar o que aconteceu com Celso Daniel. Lula, de uma maneira escrota, cruel, covarde, insensível, quando a esposa dele faleceu, Marisa Letícia, ele atribuiu a ela todas as suas canalices, falando que foi ela que as cometeu, sendo que a pobre coitada não tinha como se defender. Esse mesmo Lula, quando foi no velório do seu netinho de 5 anos de idade, subiu num caixão e fez discurso político partidário, sem mostrar a dor ou sentimento com a perda do seu entezinho querido. Lula é aquele que rouba e deixa roubar, agrada o sistema, agrada a banda podre desse país, a banda podre da velha mídia, a banda podre da classe política, a banda podre da classe artística e outros parasitas que sempre nos fizeram de escravos e otários ao longo desses anos, décadas e séculos, nos tratando como escravos sem correntes, babacas, sugando o nosso sangue, o nosso suor e as nossas lágrimas, acreditando que seria sempre assim. Lula representa aquilo que há de mais podre na política nacional. Votar em Lula não é uma questão de ideologia, é uma questão de adoração ao crime. É uma cegueira ideológica. Só uma pessoa de mente vazia, vã, baldia, pode caminhar com um homem desse ou seguir a sua ideologia. A não ser que a pessoa, para caminhar, a pessoa tem que ser débil mental ou corrupta igual, ou até mesmo se locupletar dos benefícios dos roubos praticados. Não faz sentido. Não faz sentido. Enquanto Bolsonaro é esse camarada chato que não rouba e não deixa roubar, Lula é o inverso, rouba e deixa roubar. Basta ver quem está à sua volta. Olha os amigos que estão à volta de Lula, pessoas que manifestam apoio ao seu caminhar rumo às eleições de 2022. Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues, Omar Aziz. Olha aonde e com quem está a banda podre da política nacional. De que lado está? Pare e pensa, meu irmão. Pare e pensa. Há um ditado que diz: diga com quem anda, que eu direi quem és. Olha os aliados de Bolsonaro e olha os aliados de Lula. Até algum pouco tempo atrás, essa gente era execrada, e com razão, pela sua roubalheira e atos de corrupção. Basta ver Renan Calheiros, que detém 19 processos por atos de corrupção. Mas como ele escolheu fazer parte do lado do Lula e combater Bolsonaro, até a própria mídia já o canonizou, o tornando santo. E os seus processos, por vez, estão adormecidos nas gavetas dos seus amigos e comparsas, ministros do Supremo Tribunal Federal. Então é fácil escolher, é fácil perceber. Basta ver quem está com quem nesse processo. Nós chegamos a um nível que não podemos retroceder. Nós precisamos buscar a ordem e o progresso, a liberdade, que sem liberdade a vida não tem sentido. A democracia, nós nunca tivemos democracia, nós precisamos buscar a democracia verdadeira. A luta não pode parar. E esse sonho que nós temos de conquistar, de fazer do Brasil um lugar melhor para se viver, morar, trabalhar, criar família, produzir, essa luta pela ordem e progresso é como água de morro abaixo e fogo de morro acima. Só Deus pode segurar. Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. E se inscreva no meu canal no YouTube, Cabo Elson.